Agora eu vou passar a palavra ao subsecretário de Urbanismo, Rogério, para proceder à resposta das nossas contribuições aqui. Por favor, secretário. Bom, primeiro, dizer que assim, eu fico muito contemplado pelas falas, porque eu acho que na minha apresentação, que tem alguns elementos de diagnóstico, obviamente eu não tenho a vivência do dia a dia aqui da região, de maneira genérica, os problemas estão sendo assumidos pelo Poder Executivo, né? De que o problema da infraestrutura é claro na região. Eu acho que eu falei isso na minha fala, e vocês só reforçam o papel que a gente tem que ter e a responsabilidade que a gente tem que ter em responder isso para os próximos 10 anos. Esse é um produto de planejamento. Infelizmente, a gente dá conta do presente de uma forma não igualitária da forma que a gente gostaria, mas essa é a intenção. Bom, primeiro, algumas questões que falam que o plano diretor são genéricas. Por quê? Porque não é um debate muito simples chegar no nível do lote. Então, se eu tivesse aqui com 2 anos apenas de discussão, trabalho, e aqui determinando o gabarito, a gente estaria sendo leviano, porque a gente não estaria não vai ter a oportunidade de discutir isso com a sociedade. Você estaria aqui colocando por que o gabarito foi feito e não se teve o diálogo da forma correta. Nós demoramos 2 anos, né, para que incorporasse todos os problemas existentes no desenvolvimento urbano. E aí o Chad acabou orientando a minha fala aqui, que essa discussão não acaba aqui. Dentro da política de desenvolvimento urbano, existe um instrumento chamado Lei de Uso e Ocupação do Solo. Comparando com 92, é o que equivale ao PUR. Por que a região leste sofre com os problemas de desenvolvimento urbano? Porque não tem o PUR. O que a gente está propondo? Primeiro, não vai mais haver uma visão instrumentos separados. O que a gente está propondo é que se discuta a lei de uso e ocupação do solo para a cidade inteira. Então, eu não vou ter que esperar 10 anos ou dar prioridade a uma região, como foi feita nos últimos 15 anos, e deixar isolado a região que, né, não tem desenvolvimento, e a gente está vendo aqui que tem desenvolvimento. Por último, a gente está tomando a postura de discutir isso de uma vez só, e que não se espere 15 anos para se discutir a região leste. Por outro lado, a gente tem problemas de habitação. Existe problema de espaço na cidade de Niterói. Então, o processo de favelização ocorre por quê? Há um processo de movimentação das pessoas que não conseguem pagar onde estão e vão achando outras áreas. As áreas mais fáceis onde o poder público não está. Então, a gente precisa discutir, sim, se aqui cabe e qual é o tipo de empreendimento que aqui se cabe. Eu mostrei o mapa da evolução, e o Pipico, com as falas dele, também incorporou isso no processo. A grande ocupação da região leste é a partir de 93. E se fosse respeitado o que está no plano diretor, muitos de vocês não estariam morando aqui. Então, entende qual é a dificuldade da gente incorporar isso dentro da política e avaliar isso de uma forma muito séria?
Então, a gente está numa oportunidade ótima, e existe um instrumento para que seja feito, e esse instrumento tem que ser democrático. A lei de uso e ocupação do solo tem que ser debatida e rebatida, porque aí é que a gente vai estar falando no livro do lote, dos proprietários, de quem tem a terra na mão. E aí que vai se definir gabarito, e o Chiad, como uma visão de mercado, coloca qual é o problema real, é a cota. Não adianta eu fazer vários, né, com alta densidade. A gente mostrou o que significa densidade na cidade. É Icaraí. Né? Num pequeno espaço, você verticaliza com cota alta. Né? Então, haverá esse momento de discussão, que é a lei de uso e ocupação do solo. E aí, um problema que a gente precisa, que os vereadores precisam dar esse norte, e precisa o executivo também entrar nisso, qual é o prazo para a execução disso? E eu acho que é o primeiro instrumento que tem que ser aplicado. É a minha opinião técnica. Tá? Então, grande parte aqui das colocações de vocês, dos problemas que acontecem em relação ao desenvolvimento urbano e à ocupação e à forma de moradia que se coloca aqui, nós temos que ser claros. E a lei de uso e ocupação é que vai dar a diretriz, e a gente vai discutir a cidade inteira, inclusive a região leste. Então, isso tranquiliza, e a forma genérica dele orienta para que a gente vá no caminho do desenvolvimento, e vá detalhando de forma com mais diálogo, com mais participação, com mais orientação. Bom, por um outro lado, existiram colocações aqui em relação a problemas de calçada, do problema de acessibilidade de transporte público, né? E aqui também tem um outro instrumento que já está sendo desenvolvido antes de ter prazo desenvolvido, que é o plano de mobilidade. O plano de mobilidade, ele vai discutir pedestre, bicicleta, ônibus, e ele tem a obrigação de não ser genérico, como o plano diretor tem. Se ele é uma indicação e um vetor da política de desenvolvimento, ele tem que falar em projetos, ele tem que falar em prazo, ele tem que falar em custo e responsabilidades. Tá? E aí a prefeitura já está com um plano de mobilidade na rua. Né? A gente tem uma equipe técnica interna. A gente tinha um problema de como realizar com pouco dinheiro. Então, a gente está mobilizando a equipe interna da Secretaria de Urbanismo, NITTrans, Subsecretaria de Transporte, o Niterói de Bicicletas, enfim, toda a nossa capacidade técnica interna para desenvolver com menos custo. E a gente tem através de um empréstimo feito do Banco Mundial, que está disponibilizando um dinheiro para a gente poder contratar uma empresa, que é a especialidade que a gente não tem internamente, que é de modelagem e projetar o que vai acontecer. Tá? Então, se no plano diretor tem lá terminais previstos, aquela é uma indicação de ideia. Se aquela ideia é viável, é o plano de mobilidade que tem que responder, e ele tem que, se for viável, a prioridade das coisas acontecerem e qual é o custo que essas coisas vão acontecer. Então, o desdobramento do plano diretor, o plano diretor não vai ser só uma lei que vai ficar ali, vai virar uma lei mais lá na Câmara, aprovada por todo mundo, que bonito. Ele tem responsabilidades, e essas responsabilidades que têm que ser cobradas com prazo de execução e para que não fique mais no limbo. Bom, e eu concordo, dentro dessa discussão, que essa discussão tem que ser feita dentro da lei de uso e ocupação do solo. Não adianta a gente promover indução de moradia sem infraestrutura. Essa é a garantia mínima do desenvolvimento urbano. E eu, como técnico,
enquanto estiver aqui assumindo essa postura e for consultado sobre isso, vai ser a minha orientação para esse desenvolvimento. Tá? E espero que as políticas e as pessoas que fazem a política também sigam isso como um princípio e como um orientador do desenvolvimento para a cidade. Em relação ao gabarito, Lucas, você viu uma questão de cenário. Lá, quando no cenário que a FGV fez, ela fez o seguinte, ela pegou toda a legislação de zoneamento existente no município e projetou. Se nada for feito, como é que a cidade vai ficar? E, realmente, a lei de Parr indica aqui, porque não tem um PUR, dando qual é o gabarito, aqui poderia ser atingido pelo PUR. Mas hoje, graças a Deus, isso ainda não passou por isso nenhum empreendimento desse porte que condiciona essa lei de Parr para cá, para a região. Mas a gente tem que... O Chad falou aquele do Maria Paula, mas eu não sei se está dentro da lei, mas... lá em São Gonçalo, Então, enfim. Então, é a lei de uso e ocupação que vai determinar e que pode revogar. Tá? Oi? Hoje, por não ter um PUR, não tem isso muito claro. Então, é o que vale que está escrito lá no Plano Diretor de 92. Então, o que a Secretaria tem feito é avaliar, mesmo com aquele gabarito, se for ou não, se é procedente ter um empreendimento do porte que está sendo proposto. Hoje é completamente subjetivo. E a gente precisa da lei para orientar isso e acabar com isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Bom, questão da laguna. É uma questão que tem um litígio muito sério. A Secretaria de Urbanismo está, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Axel, enfim, a gente está debruçado sobre isso para tentar dar a melhor resposta possível. Acho que a nossa ideia não é sobrepor nenhum tipo de legislação de unidade de conservação. Eu fui o geógrafo que fez o diagnóstico ambiental. Todos os mapas estão ali com as delimitações cabíveis. Eu estou aqui há 6 meses, encontrei esse processo. A gente, da forma mais respeitosa, técnica possível, a gente quer dar uma melhor solução para esse problema. E assim, sempre com o Ministério Público, com todas as entidades, com quem de interesse, na mesma mesa de negociação, e vai ser um processo que a gente vai ter que entender a melhor forma. O plano diretor assumiu esse risco, né? E só que quer dar a melhor, a gente quer, só que não é só uma solução de plano diretor, é uma decisão interna e que vai valer e vai sobrepor a decisão final através de um estudo técnico, enfim, um acordo com o Ministério Público e com todos os envolvidos. Então, enfim, existe ainda esse processo que ainda a gente não tem uma resposta clara para dar, tá bem? Fica muito sensível essa discussão, Gério, porque é uma discussão que é esse fundamento que vocês estão alegando, que vamos discutir o plano diretor em cima de uma área que é a unidade de conservação, né? Então, teoricamente, já estão desconsiderando. Então, o que é mais fácil? A gente exclui essa área, continua como unidade e, futuramente, faz um adendo aí ao plano diretor. Essa é a indagação. E outra coisa... É esse o caminho. E outro caminho é o seguinte, a gente precisa de prazo, porque eu acho que me faltam mais 5 audiências, se eu estou enganado, e essa indagação foi feita na primeira audiência. Sim. Assim, né? São na 6ª. Então, assim... A última vai ser a devolutiva com tudo. O INEA está se posicionando essa semana em função disso, porque o diálogo já a gente está vendo que está sendo... Desculpa o termo, mas não está sendo decidido nada. Tá bem.
Então, assim, a instituição está tomando essas medidas. Então, assim, a gente pede encarecidamente para tentar, junto à secretaria, esse diálogo. O parque não foi ouvido nessa discussão. Tivemos uma reunião junto com os conselheiros do parque, com o secretário Eurico. Foi discutido, falado exatamente isso, que após o recesso haveria uma decisão. Então, essa questão, Rogério, é uma questão muito complexa, muito preocupante, né, Cid? Então, obrigado pela resposta, mas não satisfaz. Tá, muito obrigado. Outra questão que foi colocada é sobre a área de especial interesse econômico aqui em Várzea das Moças. Essa área foi indicada pela própria Secretaria de Desenvolvimento. Existiu um estudo para a implantação de uma área de desenvolvimento de empresas e etc. Um polo industrial. Só que isso não foi para frente. A gente está revendo isso dentro do processo. Foi encaixado, a gente está tentando entender com o desenvolvimento econômico qual é a validade, qual é a essência desse processo, e provavelmente a gente reveja essa área de especial interesse. Enfim, então estamos tentando entender de uma forma séria o que significa, qual é o impacto, enfim. Obviamente, a gente não consegue discutir projeto diretamente no plano diretor, mas, se tiver dúvida, eu acho que a gente vai tirar essa área. A gente está revendo todas as áreas de especial interesse. Então, eu gostaria... Ainda não tem a resposta, mas é parte de um processo e de uma indicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para essa área, para desenvolvimento de um polo industrial. E aí, só que a gente não tem informações mais do qual é o projeto, o que significa isso. Então, a gente está tentando rever e entender o que significa esse processo e ver se isso deve continuar ou não, ou se a gente joga para a lei de uso e ocupação definir isso com mais claro. Tá? Porque aí a gente discute projeto, a gente pede coisas mais substanciais para que isso aconteça. Bom, a questão do Minha Casa Minha Vida acho que foi respondida pelo Pipico. Não existe eu também não tinha ciência disso, mas consultei aqui as pessoas da nossa interferência. Não existe esse processo. Esse processo e alguma coisa... Bom, como o Pipico disse, existe o projeto, mas ele não foi para frente. O prefeito disse que não. Então, a informação que eu tenho e a resposta que eu estou dando, isso não vai para frente. Tá? Bom. Só para poder tentar contribuir, porque, na verdade, foi o que o Pipico falou. Qualquer empreendedor pode propor qualquer coisa. Isso vai ser aprovado nos finalmente ou não. Eu não sei se o INEA aprovou ou se o INEA não aprovou. Acontece que hoje não tem nada aprovado, nada em curso de aprovação. Essa que é a questão. Por favor, senhor. Deixa eu só perguntar uma coisa, só para não perder a linha de raciocínio. Ele pode terminar e depois... Tá, então, por favor. Mas a dúvida é a seguinte, se não existe projeto nenhum, a viabilização de projeto, ou se existe um projeto que está sendo analisado... Não está sendo nada analisado. Não, existiu alguma coisa, mas não tem nada analisado, não foi nada para frente. Tá? Foi descartado. O projeto existe, foi apresentado para os conselheiros do parque há umas 2 semanas atrás. A Preserve está chefiando um grupo de trabalho que está fazendo um relatório a respeito disso, mas o projeto existe, está no INEA. Eu vou pegar a construtora aqui daqui a pouco, eu tenho a foto aqui. No INEA, então está no INEA, tramitando lá, aguardando. Mas existe sim, todos os conselheiros do parque tiveram acesso, viram o projeto, a quantidade de blocos, apartamentos, tudo mais, toda a área. Ou seja, existe sim, não está na prefeitura, mas está no INEA. Bom, então eles se adiantaram e passaram por um processo errado, né?
Vamos lá. O Paulo Chad também colocou uma questão interessante, que é sobre a função social da propriedade pública. Isso é fundamental, né? Existem vazios. Eu acho que a gente tem o dever de indicar isso às áreas públicas, que eu acho que é também um novo instrumento para a indução de moradias. Eu acho que o centro, se a gente quer induzir moradias no centro, que isso é um dos grandes vetores do plano diretor, que a indução para novas habitações seja feita para o centro, né? Para você aliviar outras pressões, né? Então, o centro é o foco do plano diretor, e não Várzea das Moças. Tá? Então, esse é o recado que a gente quer dar para o mercado imobiliário, né? Onde a prefeitura está induzindo a produção de novas habitações? No centro. Tá? Então, isso corrobora com a questão. E para isso a gente tem que mapear vazios urbanos, não só de privados, mas também como públicos. Existem vários prédios que podem ser destinados a outros tipos de habitação. Enfim, esse é uma grande... Tinoco, mais uma vez, toda a base georreferenciada desse plano foi dada, aberta, não tem a descrição, mas tem um mapa com shape, que você pode ver limite a limite. Tá? Mas se tem que estar na lei, vai estar na lei, Paulo. Eu só estou falando que... Tá bem, Paulo. Tá bem. Eu acho que não é isso. Enfim. Mas toda a base georreferenciada, e qualquer um que quiser a base georreferenciada dos mapas que a gente produziu, está disponível. A gente tentou criar uma ferramenta online para disponibilizar, mas isso se inviabilizou por um problema técnico da prefeitura, mas eu disponho o meu e-mail para quem quiser ter esses mapas online, no Google Earth, no ArcGIS, em QuantoGIS, qualquer tecnologia, a gente disponibiliza para ver os limites corretos e aplicados dentro do mapa. Bom, obviamente, ainda tem os vereadores para falar, eu espero ter respondido as questões de uma forma responsável. Também esse espaço de indagações não termina aqui. Eu também estou diariamente na prefeitura, 13º andar, disponibilizo meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo, qualquer dúvida, acho que o executivo está aberto, e na Secretaria de Urbanismo quem tem feito esse papel de diálogo está na minha pessoa. Então, todos que até agora nas audiências que precisaram de alguma coisa foram até lá à minha sala, a gente conversou, eu abri todas as informações possíveis, que é isso que eu acredito que faz um plano melhor. A gente tem o mesmo nível de informação, o mesmo nível de discussão, para que isso seja válido para o processo de participação social, o empoderamento da população, enfim. Esse é o recado que a gente queria dar. Espero ter contemplado. Se não contemplei, vamos continuar debatendo. Me procurem. Quiserem pegar meu e-mail, estou aí à disposição. Bem, obrigado. Obrigado, Rogério. Passar a palavra para o representante da Secretaria de Meio Ambiente. Gabriel, por favor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí atrás? Está tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Melo Cunha. Eu estou como subsecretário de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente de Niterói. E percebi aqui que várias pessoas abordaram o mesmo tema. Está caindo toda hora, né? Alô? Está variando aqui. Tá. Eu acho que dá para... Eu tenho... Alô?
Alô? É porque estava caindo toda hora ali. E agora sim. E várias pessoas, como, por exemplo, o senhor Sidney, o senhor Rodrigo, o senhor Sebastião, Paulo Lemos, o Ricardo Rocha, o Paulo Estevão, a Andréia, Alexandre... Não, Alexandre não falou sobre isso. A Graça Oliveira, não é isso? Mais quem? O Anderson, a Elizabeth Souza, o Daniel Rodrigues e mais quem? Cecília, deixa eu ver, falou do cemitério também? Não. E o Pipico falou sobre o cemitério. Então, para falar sobre o cemitério, porque o Sidney, né, parabenizar aqui a presença dele, Sidney é uma pessoa que não está só apenas no Conselho do Urbanismo, mas também no Conselho de Meio Ambiente. Todo mês ele está lá. O Conselho de Meio Ambiente apresenta o COAMAN, né, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. É toda a última terça-feira de mês. Todos estão convidados. Todas as atas são publicadas no site da Secretaria de Meio Ambiente. O Sidney está lá. Sidney, você estava na última reunião quando a diretora do licenciamento levou o processo lá do cemitério? Você não estava, mas tinha um representante lá da Preserve, né? E a própria diretora, ela falou nessa reunião do Conselho de Meio Ambiente, que é o que faz com que o Sistema Nacional de Meio Ambiente seja concretizado, né? O Conselho, ao momento, é o fórum onde as pessoas podem ir lá e buscar informações junto à administração pública. É lá que a população pode estar, e com a tecnologia hoje pode ser de maneira remota, observando as atas, entrando no site da Secretaria das suas casas, óbvio, quem tiver uma internet. Então, é para dizer que a própria diretora hoje reiterou tudo aquilo que ela falou no dia da reunião do Conselho de Meio Ambiente, em que nada será feito, nenhum cemitério será feito, sem o nadopor do INEA, por ser uma área de amortecimento, ou seja, há necessidade do princípio da legalidade. Nós não podemos fazer nada que se opõe a plano de manejo do Parque Serra da Tiririca, se assim estiver previsto no plano de manejo. Tá ok? Então, foi enviado, o processo realmente foi aberto, porque a gente não pode estrangular, ninguém pode estrangular a iniciativa privada, né? É difícil você hoje trabalhar, vocês veem a crise, quantos desempregos, então você não pode estrangular, principalmente a administração pública. Se a pessoa entrar com um processo, você tem que apreciar, ele tendo os pressupostos mínimos de legalidade, você tem que apreciar aquele processo, aquele procedimento administrativo, e assim, com os pareceres técnicos, perceber, dentro do princípio da legalidade, se vai ser viabilizado ou não. Às vezes as pessoas, meu Deus, foi feito, tem um processo. Mas vamos analisar, vamos ver. Tem gente que escreve, vamos ver o processo, o que está escrito, né? Esperamos um dia que a gente possa digitalizar os processos e disponibilizar os pareceres para todos, via web. Isso seria um grande ganho para a sociedade. Então, cabe à sociedade se posicionar para poder ter isso disponível, porque muitos não podem ir à administração pública, trabalham, têm suas rotinas, então tem que ter toda a informação digitalizada. É isso que a gente está tentando percorrer. Já cumprimos o princípio de acesso à informação, já há um controle de protocolo da Prefeitura, desde 2013, onde você pode analisar com quem está o processo. Se eu enviar o processo da Secretaria de Meio Ambiente para o Rogério, você vai saber onde está. Você entra no site da Secretaria, você vê, está com o Rogério, o que o Rogério falou sobre o processo, o que o Gabriel falou sobre o processo. Então, está cada vez mais. A transparência faz parte da democracia, é um pilar fundamental da democracia, então é preciso que tudo esteja disponível. Algumas coisas estão, outras não estão. Estamos nos adaptando e melhorando cada vez mais para estar todas essas informações. Um minutinho só aqui, aqui o fio, para não te machucar. Para a gente disponibilizar essa informação. Então, é para dizer que a diretora hoje, eu perguntei para ela, eu falei, olha, estou indo lá na audiência pública em Várzea das Moças, e com certeza as pessoas vão me perguntar, porque o Sidney me perguntava toda vez no Conselho de Meio Ambiente, do qual eu sou secretário executivo. Gabriel, vai ter o cemitério? Eu falei, Sidney, eu não sei, eu não sou da área de licenciamento, mas vou perguntar à diretora de licenciamento. Inclusive, na reunião do Conselho, um dos membros, um dos conselheiros solicitou, olha, eu quero informação sobre... Eu convoquei a diretora da Secretaria de Meio Ambiente e ela foi ao Conselho para falar sobre o processo. Então, o que ela me disse foi, Gabriel, existe um processo aberto, precisamos do nadopor do Parque Serra da Tiririca, mas há 2 meses esse processo não é movimentado. Está em exigência para trazer mais informações técnicas, né? Nós temos um engenheiro sanitarista, que faz parte até da Subsecretaria de Sustentabilidade, da equipe da Subsecretaria de Sustentabilidade, que é o meu xará, o Gabriel Mendes, é um concursado sanitarista, e óbvio que um cemitério envolve questões sanitárias, né, o que vai fazer com o necrochorume,
né, daquele cemitério, como vão fazer com as árvores, o que será feito nos aspectos dos impactos ambientais. Então, todos os pareceres técnicos, né, as pessoas foram ouvidas e solicitamos mais exigências que não foram atendidas há 2 meses. A diretora, por bem, diante de tanta polêmica sobre o cemitério, enviou e encaminhou à Procuradoria. Então, para dizer que esse processo do cemitério está na Procuradoria e que ninguém aprovou absolutamente nada. Ninguém da Secretaria de Meio Ambiente aprovou nada em relação a cemitério, ok? E ninguém vai aprovar. Isso é palavra do meu secretário na última reunião do Conselho de Meio Ambiente. Não sei quem estava representando a Preserve no dia, porque a figura da Preserve que eu conheço é o Sidney, mas ouvi o secretário falando, tudo dentro do princípio da legalidade e transparência. Ou seja, a comunidade tem que saber o que está acontecendo no seu entorno. Tá? Isso é para tranquilizar quanto a isso. Inclusive, deixo o site da Secretaria aqui para os senhores poderem entrar, Smart, Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. Entra lá, tem Coman, as reuniões, as atas publicadas, tudo isso que eu estou falando aqui está em nosso site, já cumprindo a lei de transparência e acesso à informação. Outras questões que foram faladas aqui também, principalmente sobre... né, o Gonzalo Pérez falou do SECROM muito bem também. Cadê o Gonzalo? Muito participativo, não está mais aqui, mas ele está em todas as reuniões também do Conselho de Meio Ambiente, tem uma cadeira lá dentro do Conselho, do qual ele participa, e ele estava falando sobre bacias aéreas. E ele falou, tem a ver com a qualidade do ar. Não tem só a ver com a qualidade do ar. Bacias aéreas é a definição de rios aéreos. Se os senhores sabem, ou quem é de biologia, eu não sou de biologia, eu sou do direito ambiental, então da área do direito, não vou saber explicar com toda a excelência de uma pessoa da área da biologia, da área da engenharia florestal, mas posso dizer, os rios aéreos são essas nuvens que se formam pela floresta e que a floresta conduz essa umidade. Ela pode ir pelo lençol freático, por baixo da terra, ou ela pode ir por cima da terra, por cima das árvores. E que a função das copas das árvores é manter essas bacias aéreas funcionando. Ou seja, você tem um corredor ecológico para passar a gambá, a fauna, mas você também tem o fragmento florestal para conduzir a umidade do ar. Por que aqui reduz tanto a temperatura? Né? Porque nós estamos numa floresta úmida, né, que traz qualquer tipo de cai temperatura aqui em Várzea das Moças, você está em Várzea das Moças, pode ter certeza que pode chegar a 10 graus de diferença em relação ao centro de Niterói, ou em alguns pontos de Niterói. Então, é isso que esses conceitos que nós estamos trazendo. Aí a pessoa fala, pô, no papel está ótimo, na realidade está horrível. Está horrível na realidade, como a pessoa criticou, porque o plano diretor não foi revisto, não foi atualizado, e agora nós estamos pegando todos os conceitos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável e de todos os protocolos. Quando o Gonzalo Pérez falou, você vai ter muito trabalho, eu não, todos nós, porque a comunidade vai ter que pressionar a administração pública para estar implementando isso com prazo, da maneira adequada. Outra coisa que eu gostaria de falar também é a questão do empreendedor. O empreendedor, gente, não é um pirata que está vindo aqui para saquear e vai embora e larga tudo. Se ele vier aqui para saquear tudo e deixar tudo abandonado, e deixar tudo desgraçado e ir embora, o preço do imóvel que ele está querendo vender vai cair. Afinal, quanto é que custa um terreno lá em São Gonçalo, me desculpe, na pior parte de São Gonçalo, e quanto custa aqui em Niterói? Você tem que preservar os componentes ambientais, que aí você vai ter uma subida de preço, você vai poder articular com a economia de uma maneira digna. Ultrapassou essa fase do lucro a qualquer custo, porque a comunidade insatisfeita, você vai gerar conflito. Gerando conflito vai estar bem para quem? Se há necessidade da paz social, para a gente poder desenvolver a economia, desenvolver a sustentabilidade. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável é justamente esse. E aí isso eu posso falar, que é parte da minha cadeira de especialização. É você poder empreender de maneiras, obedecendo o quê? A bacia hidrográfica que está correndo por cima das copas das árvores, fazendo os corredores ecológicos, a permeabilização para você não alagar. O que adianta uma pessoa construir, como já construiu em Maricá, vários Minha Casa Minha Vida, quando chove, alaga e a pessoa fica com o pescoço debaixo d'água? Vai adiantar o quê? Vai gerar uma tristeza, dor. Valeu a pena aquele empreendimento? Eu acho que é um pouco o que o Chaide falou aqui sobre o empreendimento aqui dos nossos vizinhos. Uma coisa, um obelisco ali que você não sabe nem... Você nem sabe, você está achando que aquilo ali é para visualizar além-mar, né? Do outro lado, lá em Portugal, porque é um troço daquele alto, completamente desconexo com toda a realidade e com a geografia local. Hoje não se dá mais para fazer isso. Realmente, num passado, ocorreu isso. Pode ter ocorrido várias vezes, não só em Niterói, mas em todos os municípios do estado do Rio ou qualquer lugar que esteja sob pressão de crescimento demográfico.
Se a gente parar para analisar, né, como era. Eu sou nascido e criado aqui na região oceânica. Sou nascido e criado na Avenida Central. Na Avenida Central. Ali. Eu via muitos jacarés papo amarelo. Transitando ali, toda enxurrada, vinha aquela quantidade de jacaré papo amarelo. Né? Minha mãe até me obrigou a fazer um crime ambiental, que foi jogar uma chupeta para falar, olha, vou dar para ele a chupeta para parar de chupar a chupeta. Eu joguei lá no Rio, João Mendes. Olha só como é que era a cultura da época. Né? Então, hoje, a gente está vendo que tem que preservar. E preservando é preservando os fragmentos florestais, é cumprindo os protocolos, é justamente colocando um plano diretor com que estabelece a lei federal, a determinação da ONU, a lei federal, as leis estaduais. Nós temos que fazer o plano de saneamento ambiental em Niterói, nós temos que fazer o plano de mobilidade, nós temos que fazer o plano de alteração climática, nós temos que ter vários planos. Eu poderia, mais ou menos, fazer por analogia, como se o Brasil hoje fosse a Europa da pós-Segunda Guerra Mundial, em que eles precisavam fazer os planos de 40 anos para um governo poder reerguer aquela população de maneira eficiente, sem precisar, sem cair no problema do lobo do próprio homem, ser lobo do próprio homem, que é não cumprir a responsabilidade que ele tem, né, na sua função. Então, é isso que a gente está querendo aqui. E por isso que a gente está lutando por esse plano diretor, ter todos esses conceitos de desenvolvimento sustentável. E não são só palavras bonitas. Para sair daquelas palavras bonitas e concretizar isso que a gente precisa aqui. Ter uma participação da sociedade, ter um diálogo justamente com o legislativo, com o executivo e também com o judiciário, no momento em que for necessário e oportuno. Então, esse diálogo, é isso que vai trabalhar a democracia para ela melhorar cada vez mais. Sobre a questão da RPPN, né, foi falado, vocês é uma área de preservação, vamos construir RPPN. Nós fizemos uma minuta de lei sobre a RPPN, que é uma reserva privada de proteção natural, ou seja, além das unidades de conservação que nós temos, nós ainda vamos ter reservas privadas. O município vai poder estar viabilizando isso. Outro é o plano de agricultura urbana, que já está junto, foi justamente o Sebastião que falou sobre isso, né? Foi você que falou sobre a questão, como vai preservar e tal. Então, a agricultura urbana, nós pegamos o conceito que estava, o Rogério estava aqui do meu lado, ele falou, Gabriel, tem um conceito aqui que são os vazios urbanos. O que fazer com os vazios urbanos? Eu falei, simples. Vamos plantar nos vazios urbanos, cria um programa de agricultura urbana, faz as hortas comunitárias e vamos viabilizar esse instrumento nas áreas que a gente puder fazer isso. E já está, já tem a minuta, eu tenho o número do processo, quem quiser acompanhar de casa eu posso passar, eu não tenho aqui comigo agora, mas só me enviar e-mail que eu envio qual é o número do processo, e vocês podem acompanhar, já está na Procuradoria, para fazer uma lei de agricultura urbana para a gente poder, em qualquer espaço, fazer um chamamento público dos interessados do entorno daquela área e poder plantar, né, para poder dar função social à área, Chaide. Né? E uma diferenciação que tem da iniciativa privada com a administração pública existe o princípio da oportunidade de conveniência. E aí, muitas vezes, a administração pública se esconde atrás disso, e aí o prédio do INSS fica vazio, né, por oportunidade de conveniência, a crise. Então, por oportunidade de conveniência, a administração pública não vai fazer isso. Mas a administração pública não entende isso do privado. Né? O privado tem que fazer porque ele não tem o princípio da oportunidade de conveniência, ele tem que cumprir a função social. Então, essa que é a diferença. Né, a função de propriedade. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui sobre meio ambiente, se alguém falou mais alguma coisa. Eu esqueci de alguém sobre alguma coisa em relação ao meio ambiente? Alguém não foi contemplado pelo que eu falei? Do Rio João Mendes. Então, excelente pergunta. Nós trabalhamos com um processo agora que é identificar nascentes. Estamos identificando nascentes. Identificamos um olho d'água já, alguns olhos d'água, e o objetivo é a gente fazer uma integração com a comunidade local e fazer a restauração ecológica no entorno desses rios, né, na mata ciliar. Existia uma cultura no município de Niterói, no Brasil, né, que acha que para estar o rio limpo, você tem que tirar toda a vegetação de sua margem. Né? É um grande erro, que vai demorar anos ainda para a gente adequar, né? Mas hoje, até com fibra de coco, você consegue ali segurar para não cair toda aquela carga do rio, você precisa restaurar, fazer um restauramento, uma restauração ecológica. Nós ganhamos agora um edital do BNDES a fundo perdido, da administração pública direta, em que até o nosso vereador aqui nos ajudou lá, junto ao BNDES, para poder, né, mudou um, mudou outro, e a gente tinha ganho um edital. Nunca a administração pública no Brasil ganhou esse tipo de edital,
É um edital que vai restaurar 200 hectares de mata nativa atlântica. Nós ganhamos esse edital, vamos publicar uma lei agora e vamos estar recebendo essa quantia, são quase 3 milhões de reais, que é para isso, para restaurar as matas ciliares, restaurar a vegetação de restinga e replantar as ilhas, pai, mãe, menina, porque elas têm uma função ecológica. Já que nós definimos ali o zoneamento marinho, que foi um grande ganho para esse plano diretor, uma inovação realmente, e, além disso, já seguir a determinação da ONU, que é a integração entre o plano de saneamento ambiental com a zona costeira, para a gente evitar o que acontece hoje. Né? Você pegar, canalizar um rio, mandar ele para qualquer lugar e não sabe onde vai parar aquilo ali. Não, isso foi um edital que nós ganhamos para dar um start ao projeto. Né? E depois a gente vai trazer, né, se puder, o meu sonho é poder fazer para PPP. Participação, não é privatizar, é PPP, participação público-privada. Startar o projeto, começar a restauração e falar quem quer apoiar aqui o projeto que a prefeitura, né, concluiu. Utilizando a comunidade local, claro, porque se você não integrar, não adianta a Clean passar, limpar tudo, que amanhã o morador vai jogar. Ali na lagoa, no entorno da Lagoa de Piratininga, é isso. Eu conheço, sou nascido ali. Eu, depois de sair da Avenida Central, fui morar em Piratininga, no início da praia de Piratininga. Exatamente. Aí um amigo meu foi e falou assim, pô, Gabriel, manda a Clean aqui. Eu falei, a Clean já foi na semana passada. Aí vai ter que ir sem, porque jogam pequenos entulhos. O problema não são os grandes entulhos, são os pequenos entulhos, pequenas obras que as pessoas fazem, são os próprios moradores, infelizmente. Não é a prefeitura que faz obra e joga ali. Né? É o próprio morador que vai fazer uma manutenção na casa dele, olha, vou derrubar aqui uma parede. Ele vai lá, joga o carrinho de mão, bota no porta-mala do carro dele, vê se ninguém está olhando. É uma prática que eu sei, porque eu sou nascido e criado aqui e sei disso. É um problema que a gente tem que tratar. Né? É o quê? Criar no plano diretor área de transbordo e translado para esse tipo de pequeno resíduo? É uma boa. Né? Os distritos da Clean podem estar recebendo esse... Até que ponto? Né? Porque também é uma obra da iniciativa privada. Né? A administração pública não pode ser onerada também diante de uma irresponsabilidade. Né? Vou fazer ali e vou soltar aqui o lixo. Né? Então, algumas coisas a gente pode fazer. Podemos colocar, por exemplo, câmeras do CISP no entorno da Lagoa de Itaipu para poder verificar isso. Né? Mas são processos, né? Há uma morosidade da administração para isso. Mas, enfim, o que a gente está querendo dizer aqui simplesmente existe o problema, mas a gente sabe, hoje em dia, com a tecnologia da informação, você sabe como solucionar esses problemas. Tá. Não, então, aí é uma questão também, gente, de entender, só para não ficar o debate, porque para evitar o debate, mas só para a gente entender também. Por muitas vezes, o plano diretor ele tem que ser um pouco aberto, porque foi o que o Rogério falou. Vai vir porque o plano diretor está ligado a outros instrumentos legais, ao plano de saneamento, ao plano urbanístico, local, que vai definir o gabarito. Então, o que acontece? O plano diretor, de certa forma, ele é generalista, num determinado ponto, para dar abertura para outros protocolos legais que vão complementar. Aí, se vai sair isso ou não vai, vamos precisar da pressão social, as pessoas têm que se articular, tem que ter o diálogo. É isso que a gente precisa estar encaminhando aqui e praticando, que é isso que estamos fazendo aqui agora. Tá? Mais alguém não foi contemplado? Eu esqueci alguém aqui? A Lagoa já foi falada pelo Rogério, né? Mais alguma coisa? Enfim, eu estou à disposição de todos vocês. O meu e-mail é gabriel.sustentabilidade@gmail.com. Toda última terça-feira do mês existe a reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Todos são bem-vindos. O Sidney está sempre lá colaborando, trazendo informações, buscando informações, participando, e todos podem participar também. O vereador Bruno Lessa também vai, o Paulo Eduardo também vai, a Talíria está precisando ir lá visitar também. Enfim, e todos serão muito bem-vindos, tá bem? Obrigado, uma boa noite e estou à disposição aqui. Obrigado, subsecretário Gabriel, pela sua contribuição. E agora eu vou passar a palavra aos vereadores. Com a palavra, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Bruno Lessa. Bom, pessoal, mais uma vez, vou tentar aqui ser breve nas palavras, até porque nós temos que entregar também às 10 horas o espaço. Quero inicialmente cumprimentar mais uma vez a todos vocês, principalmente aqueles que permaneceram aqui até o final. A gente sabe que não é fácil acompanhar esse debate, todos têm os seus compromissos em casa, amanhã acordam cedo para trabalhar. Hoje está uma noite muito fria, eu acho que está todo mundo com bastante frio aqui, mas queria cumprimentar a todos vocês que resistiram
aqui até o final. A presença de vocês é muito importante, a opinião de vocês é muito significativa para mim e tenho certeza para os demais vereadores. Cumprimento a todos na pessoa do Sidney, que eu sei que é um lutador incansável aqui pela região de Várzea das Moças. Eu anotei aqui, ponto a ponto, a fala de todos aqueles que se colocaram, mas eu queria aqui fazer algumas observações de maneira geral sobre o plano e também sobre a região de Várzea das Moças. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre essa questão do Minha Casa Minha Vida, né? A Prefeitura está colocando aqui claramente que não há projeto nela, Prefeitura, no Poder Executivo Municipal com relação a esse empreendimento. Por outro lado, é verdade que há uma proposta no Parque Estadual, no INEA, né, que hoje está no Conselho do Parque Estadual, de um empreendimento ali, um empreendimento privado, e há essa proposta. Acho que tem que ficar muito registrado aqui que, independente de se está na Prefeitura, está no INEA, está no Governo Federal, onde está, se está em algum lugar, os moradores do Várzea das Moças são contrários à construção de um empreendimento Minha Casa Minha Vida na área de amortecimento do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Isso tem que ficar registrado como uma posição dos moradores, e isso tem que ser reverberado na Câmara Municipal e nas demais instâncias de representatividade, conselhos e tudo mais, nas demais instâncias de representatividade da cidade de Niterói. Então, queria deixar primeiro esse ponto aqui registrado. Contem com a minha solidariedade, com a minha oposição ao projeto, seja lá qual for, do Minha Casa Minha Vida, aqui em Várzea das Moças. Segundo, eu queria colocar, eu acho que está claro para mim, e isso não é responsabilidade do Gabriel nem do Rogério, mas está claro para mim que há uma insatisfação dos moradores de Várzea das Moças com a zeladoria urbana que a Prefeitura vem exercendo nessa região. Há uma insatisfação com a pouca fiscalização do agente privado com relação às calçadas que a Glória colocou, há uma insatisfação com relação à iluminação pública, há uma insatisfação com relação a buraco nas ruas, há uma insatisfação com relação a uma conservação dessa estrada aqui até chegar ali na Avenida Central. Quem a gente veio por aqui viu, está ruim a estrada, é fato. Então há uma insatisfação clara da população de Várzea das Moças com a zeladoria urbana, com a forma com que a Prefeitura tem cuidado desse bairro. E aí eu vou levar a cabo essas insatisfações, tenho certeza que eu atratino com os demais vereadores ao poder público. Eu espero aqui que os representantes da Prefeitura também levem isso à Prefeitura, para que a EMUSA possa estar aqui fazendo as obras necessárias, para que a Seconcer possa estar aqui fazendo a manutenção necessária, porque quem viu, quem assistiu à audiência, está claro que hoje há uma insatisfação no bairro de Várzea das Moças com a conservação do bairro feita pela Prefeitura de Niterói. A Prefeitura de Niterói não está dando conta do recado, está esquecendo Várzea das Moças e não está se fazendo presente aqui nesse que é o mais básico, que é o mais simples, que não adianta a gente estar projetando a cidade para daqui a 10 anos, não adianta a gente estar pensando em vários planos se o buraco não está tampado, se a luz do poste não está acesa. E é isso que a gente precisa cobrar da Prefeitura, e contem com a minha solidariedade nessa cobrança. Voltando aqui para o plano agora. Eu acho, sim, sou um vereador de oposição, mas reconheço que tem muita coisa boa no plano. Tem bons conceitos, boas ideias apresentadas. O que a gente precisa? A gente precisa colocar prazo para as coisas acontecerem. A gente precisa colocar que se o plano de mobilidade, esse já tem até uma lei federal, que foi postergada aí um pouquinho, que o plano de mobilidade tem que estar pronto até 2019, até 2018, que o parque de conservação que vai ser criado na região tal tem que ser criado em 180 dias pela Prefeitura, que o plano tal de saneamento tem que ser criado em 365 dias para a Prefeitura e tem que ser lei, tem que ser força de lei, senão incorre aquilo que o Paulo de quando em quando fala de um monte de plano que a cidade teve e que não teve lei. Então a gente precisa fazer um estudo disso e começar a colocar meta e prazo para as coisas acontecerem. Prazo para as coisas acontecerem. Eu acho que todos na Câmara serão sensíveis a isso. Eu acho que o governo vai ser sensível a isso. E eu acho que isso vai fazer com que a população se reconheça mais no plano. Porque o que acontece é que hoje a população olha o plano e ela não está compreendendo, porque ela não está vendo aquilo acontecer no seu dia a dia. O que difere do plano de 92? Se você pegar o plano de 92, tem lá
um artigo falando do bairro do Caramujo, que é compreendido entre as ruas tais e as ruas tais, e tem as vocações tais e tais e tais. Está faltando essa coisa mais palpável no plano, e a gente precisa, e eu reconheço a boa vontade do Rogério, o Gabriel também, em que essas emendas sejam apresentadas e sejam aprovadas na Câmara, para a gente ter um plano que efetivamente represente a vontade da população, e esse é o sentido das audiências públicas que nós estamos aqui realizando. O Tinoco levantou um ponto que é importante: o georreferenciamento precisa estar na lei, isso é importante, mas isso se resolve com emenda. Estava falando aqui com a Tratino, eu acho que as duas comissões vão ter uma reunião de trabalho com a Comissão de Urbanismo, com a Secretaria de Urbanismo, também com a Secretaria de Meio Ambiente, porque nós já estamos na 6ª audiência pública e já surgiram várias ideias de emendas, ideias boas de criação de áreas de especial interesse, de colocar os pontos georreferenciados, enfim, várias ideias que a gente está anotando. Eu acho que está na hora da gente fazer uma reunião de trabalho para começar a colocar isso no papel, para quando voltar o debate lá na Câmara, isso já está pronto. Senão a gente vai chegar no final, Tratino, vai ter muita coisa. Então, queria encaminhar para que a gente fizesse isso. Lógico, eu sei que o Paulo vai participar, e isso é muito importante. Eu gostei muito da fala do Chiad, gostei muito da tua fala. Acho que esse é um ponto que a gente precisa começar a pensar mesmo. Tem muita área pública subutilizada ou inutilizada na cidade de Niterói, e o poder público, como o Gabriel falou, gozando de vários privilégios que tem, porque o Estado brasileiro tem muitos privilégios, acaba não tendo a cobrança sobre si mesmo, e a gente precisa, nesse momento de discussão, fazer essa cobrança. Sidney, você citou um negócio que eu achei importante, que muitas das propostas colocadas na audiência aqui, e uma coisa precisa ser colocada: a melhor audiência dessa fase de audiências executivas do plano diretor na cidade foi a de Várzea das Moças, que foi uma reivindicação dos moradores, e os moradores se fizeram presente. Eu tive a oportunidade de presidir, Pipico estava aqui, a audiência do cemitério, e vi como vocês, enquanto comunidade, enquanto bairro, enquanto pessoas que se preocupam com o seu entorno, são organizados. Continuem assim, porque o poder de vocês está nessa organização, está nessa capacidade de mobilização, e podem ter certeza. Eu olhei antes de vir para cá, eu tive 21 votos em Várzea das Moças na eleição do ano passado. Menos que o Pipico, menos que você, possivelmente. É pouco, mas eu gostei tanto das reuniões que a gente fez aqui que vocês podem ter certeza que a opinião de vocês vai ser reverberada no meu mandato na Câmara de Vereadores enquanto eu estiver lá como vereador. E é isso, pessoal. Queria muito agradecer a vocês. Acho que foi uma boa audiência. Os pontos que vocês acharem que não tenham sido esclarecidos, reforcem conosco aqui, por favor. Não terminou, não. Tem a fala do Paulo, tem a fala da Thalíria. E o Leandro vai terminar de novo, Paulo. Leandro vai terminar de novo. Oi. E mais uma vez, nosso mandato está lá à disposição de cada um e cada uma de vocês. Parabéns à Várzea das Moças pela mobilização. Obrigado. Bom, gente, vamos lá. Vereador Paulo Eduardo Gomes, para fazer os... Não, segundo. Meu e-mail é Bruno Bastos Lessa, meu nome, que senão minha mãe reclama que eu não tenho mãe, que o nome político é só Bruno Lessa, brunobastosLessa@gmail.com. E meu celular aqui no final, quem quiser também, está disponível para todo mundo.